Olá, queridos. Hoje nós vamos ver o processo de enfermagem Nanda Nick-Nock sob a ótica da teoria ambientalista de Florence Nightingale. Vamos ver alguns aspectos essenciais da Nanda Nick-Nock e como eles podem ser influenciados pela teoria ambientalista da Florence Nightingale. Vamos lá? Processo de enfermagem. Primeiro a gente precisa entender que o processo de enfermagem é algo mais amplo do que a sistematização da assistência de enfermagem. As pessoas confundem muito e acham que é a mesma coisa. Então, o processo de enfermagem, ele faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. A SAI, ela organiza o trabalho de enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Então, veja bem, o processo de enfermagem, ele está dentro da SAI. Ele faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, que é um processo mais complexo, que prevê inclusive recursos humanos, a política institucional, o clima organizacional e outros aspectos mais amplos, que não cabem dentro do processo de enfermagem, tá? O processo de enfermagem é um instrumento metodológico, é o método, é o meio, é o caminho que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar e ou predizer como nossa clientela responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais e determinar quais aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional de enfermagem. Gravem bem essas palavras: responde, problemas de saúde, respostas novamente, e intervenção. Então, nós vamos ver dentro do processo de enfermagem como nossa clientela, como os nossos pacientes, como alguns autores não gostam de chamar, porque quem a gente atende, ele não é só paciente, ele participa, é o essencial, né? É o ideal que ele participe ativamente do processo de cura, de tratamento. Como é que essa pessoa que está sendo por nós cuidada, ela responde a esses processos de adoecimento, aos problemas de saúde, e como que nós vamos agir diante dessas respostas, nós profissionais de enfermagem, como nós vamos intervir para que seja promovido o conforto dessa pessoa que está sendo cuidada e, posteriormente, que é o que nós desejamos, a cura e reabilitação dessa pessoa. Através do processo de enfermagem, o enfermeiro pode organizar a sua prática assistencial segundo determinado direcionamento, visando atingir metas de produtividade, qualidade e segurança nas ações terapêuticas. Então, o processo de enfermagem, ele não é feito aleatoriamente, ele segue um direcionamento, e quem dá esse direcionamento, vamos já ver, são as teorias de enfermagem. Tá? O processo de enfermagem é construído a partir de um direcionamento. Quem dá esse direcionamento são as teorias de enfermagem. E essas teorias de enfermagem, elas embasam o modelo assistencial de enfermagem de uma instituição, que por sua vez está dentro de um modelo de negócio, que serve tanto, a palavra não é muito usada no meio dos ambientes públicos, é mais do ambiente assistencial particular, das empresas particulares, mas o modelo de negócio quer dizer com a missão, visão, valores institucionais. Então, tudo que a empresa traça como caminho para seguir, visando maior produtividade, com menos custos, maior sucesso, que é o que a gente quer, que é a cura do paciente, ou pelo menos a reabilitação dele, a volta para casa num estado melhor, ou pelo menos igual ao que ele entrou. Tudo que a instituição traça, todas as profissões elas têm que seguir a mesma linha, e é disso que eu estou falando. O processo de enfermagem se baseia numa teoria de enfermagem, por sua vez no modelo assistencial de enfermagem, dentro de missão, visão e valores institucionais. Tudo segue uma mesma linha. Todos temos que pensar nos mesmos objetivos. O processo de enfermagem ele está voltado essencialmente para a prática de enfermagem. Então, veja bem, estamos falando aqui das atividades práticas de enfermagem, atividades voltadas essencialmente para a assistência de enfermagem, ok?
Então, o processo de enfermagem ele está dividido em 5 etapas básicas, que são a investigação, que trata da coleta de dados e exame físico do paciente, a anamnese e o histórico de enfermagem, que a gente já conhece, o diagnóstico de enfermagem, tá? O planejamento de enfermagem, que vai tratar dos resultados esperados, a implementação, que é a prescrição de enfermagem, que é propriamente a intervenção, e a avaliação de enfermagem, que é os resultados que a gente alcança, tá bom? Se a gente não alcançar os resultados, a gente vai retroalimentar todo esse processo de enfermagem. NANDA, vamos ver rapidamente do que se trata a NANDA. A NANDA é a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Então, NANDA, Diagnósticos de Enfermagem, tá? Ela foi criada, essa associação, para desenvolver um sistema internacional de classificação de diagnósticos de enfermagem, cuja taxonomia é baseada em padrões de resposta do corpo humano. Então, a Associação Norte-Americana de Diagnóstico de Enfermagem, a NANDA, criou uma lista de diagnósticos de enfermagem que segue toda uma ordem hierárquica de classificações, tá? Uma taxonomia de classificações de diagnósticos de enfermagem. Isso iniciou lá em 73, a taxonomia da NANDA. E ela foi idealizada com a finalidade de padronizar internacionalmente a linguagem utilizada pela enfermagem na prática hospitalar. Então, não importa se você é enfermeiro canadense, se você é enfermeiro chinês, você é enfermeiro brasileiro, você sempre vai utilizar, se você utilizar a listagem, a classificação internacional da NANDA, a taxonomia da NANDA, você vai utilizar os mesmos diagnósticos que serão reconhecidos internacionalmente. Então, isso ajuda a padronizar, ajuda a usar uma linguagem científica e reconhecida internacionalmente. Parece aquela nomenclatura que a gente usa para organismos, né? A linguagem científica em latim, né? Você denomina os patógenos com 2 nomes, gênero, espécie, subespécie, que é a mesma coisa, dá no mesmo. É uma linguagem que possa ser entendida internacionalmente e que não gere dúvidas, padronizada. Essa taxonomia da NANDA ela é dividida em 13 domínios, 47 classes e 244 diagnósticos, isso até 2018, 2020. Isso é revisado de 2 em 2 anos, então sempre é atualizado porque os estudos não param, a evolução da ciência não para nunca, então é sempre revisada essa taxonomia, não só a da NANDA, como as próximas taxonomias que nós vamos ver. Então, NANDA, taxonomia de diagnósticos de enfermagem, segue uma ordem hierárquica de classificações, domínios, classes, diagnósticos, tá bom? Então, olha só, 244 diagnósticos. Vocês não vão se desesperar, meu Deus, eu vou ter que memorizar 244 diagnósticos de enfermagem. Não, não é memorizar, é você saber usar da forma certa, no momento certo. Vamos ver aos poucos como que a gente utiliza isso. Não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, tá bom? NIC. O que é NIC? A gente viu NANDA, agora a gente vai ver NIC. Classificação de intervenções de enfermagem. Isso que é NIC. É um sistema cuja taxonomia direciona o enfermeiro a o que fazer diante dos diagnósticos de enfermagem da NANDA. Então, a NANDA me deu diagnósticos e agora a NIC, ela me dá intervenções para que eu, diante desses diagnósticos, e aí, o que eu vou fazer agora? Já diagnostiquei meu paciente, já fiz o meu diagnóstico de enfermagem, que é diferente do diagnóstico médico, que diagnosticou a doença em si. Eu vou fazer o diagnóstico de enfermagem. E agora, o que eu vou fazer diante desse diagnóstico? Eu vou intervir para melhorar a saúde desse paciente, para torná-lo mais confortável, tá bom? Essas intervenções, elas poderiam ser ações individuais ou em equipe, para que o paciente alcance os resultados esperados. É uma taxonomia para auxiliar na elaboração da prescrição de enfermagem, que é outra etapa, tá bom? Ela surgiu em 1987, então veja bem, a NANDA surgiu em 73, depois veio a NIC em 87, e ela também tem a finalidade de padronizar linguagem, tá? Utilizada pela enfermagem na UTI e na assistência domiciliar. Olha, isso já vai ser importante agora para a teoria ambientalista. Essa expansão para além das paredes do ambiente nosocomial, mas utilizar essa linguagem padronizada para assistência domiciliar. A gente vai ver já a importância disso na teoria ambientalista de Florence Nightingale. A NIC ela é composta também por uma ordem hierárquica de classificação, e a NIC é composta por 7 domínios,
30 classes, 554 intervenções e mais de 12 mil atividades. Isto até a 6ª edição de 2016. Tá bom? E a NOC? Nossa, Nanda Nick NOC, né? A NOC é a classificação de resultados do paciente. Resultados. É um sistema de classificação de resultados esperados de enfermagem. É uma taxonomia também, desenvolvida para medir as alterações de estado no paciente, incluindo os aspectos funcional, fisiológico, psicossocial, de conhecimento e de comportamento. Então, ela é bastante complexa, bastante abrangente. Ela surgiu em 91. Veja bem, a Nanda surgiu em 73, a Nick surgiu em 87, e a NOC surgiu em 91. Estamos seguindo a linha do tempo, né? A NOC, ela possibilita resultados que podem ser medidos continuamente, o que significa que os resultados refletem uma condição real do paciente, ao invés de apenas metas esperadas. Sim, porque o paciente ele não é estático, né? Ele, pelo contrário, ele evolui constantemente e o que a gente quer é que ele evolua para a melhora. Mas qual é o nosso papel enquanto enfermeiros e técnicos de enfermagem? É avaliar constantemente esse paciente para ver que forma ele está evoluindo. Bem, mal, mais ou menos, mas é isso que a gente vai avaliar para poder intervir, ok? Então, por isso que ele avalia aspectos funcionais, fisiológicos, psicossociais, conhecimento, comportamento, é uma avaliação bastante abrangente e ininterrupta. Não dá para você avaliar o paciente somente no início do plantão e esperar que ele evolua sem modificação nenhuma durante o plantão todinho, né? Nós somos seres bastante complexos. A NOC é composta por aproximadamente 500 resultados, também é bastante ampla. Isso na edição de 2016. Então, recapitulando, Nanda, diagnósticos de enfermagem, tá bom? NIC, classificações de intervenções de enfermagem. E NOC, classificações de resultados do paciente. E aí, o que a teoria ambientalista de Florence Nightingale, o que ela pode ajudar nisso tudo? Primeiro, a gente tem que entender quem era a Florence Nightingale, né? A dama da lâmpada ou dama do lampião. A Florence Nightingale era uma enfermeira britânica que ela viveu nesse período aqui entre 12 de maio de 1820 e 13 de agosto de 1910. Ela lançou as bases da enfermagem moderna. Foi a partir dela que surgiu a enfermagem como profissão. A partir dela que foi institucionalizada a enfermagem para dentro dos hospitais. Depois foram criadas instituições para formar enfermeiros. Enfim, foi tudo a partir da Florence. De família abastada, Florence era poliglota e teve uma educação aristocrática. Então, era rica. A Florence foi prometida em casamento, estava tudo certo, mas ela decidiu que tinha uma missão divina, que não era o casamento. Não que ela negasse a instituição da família, né? Ela não tinha nada contra, mas ela achava que ela tinha um outro tipo de missão, que era uma profissão, era junto aos soldados feridos de guerra, cuidar dos doentes, era uma missão dada por Deus. Ela usou suas experiências no Hospital do Exército de Scutari, na Turquia, e em outros hospitais nos quais trabalhou para documentar suas ideias sobre a enfermagem. E aí ela foi cada vez mais sendo reconhecida pelo governo britânico e por outros governos também. E a sua fama foi se espalhando pela Europa. Ela visitava os leitos dos soldados feridos nas guerras empunhando um lampião ou uma lamparina, semelhante a essa que está aparecendo nessa figura aqui. Normalmente a gente vê a figura da Florence Nightingale com uma lâmpada, parece a lâmpada de Aladim na mão, mas não era bem essa lâmpada que ela usava, essa lamparina, é mais essa lâmpada que está aparecendo bem aqui. Então era por isso que ela é conhecida como a dama da lâmpada ou dama do lampião, porque ela se preocupava em visitar os soldados feridos na Guerra da Crimeia, à noite também, que ela instituiu que o cuidado à saúde do doente ele deve ser ininterrupto, durante o dia, durante a noite, em todo momento, não pode parar, você tem sempre que olhar o doente. E aí ela saía à noite olhando todo mundo. Tá? Florence determinou que o doente merecia cuidado civilizado, independente de sua condição social. Se você tinha dinheiro para pagar ou não, se você estava no meio da guerra ou não, se você era preto, se você era branco, se você era asiático, se você era libanês, se você era qualquer religião, não importa. A sua condição, você merecia um cuidado civilizado, tá? Porque você era
ser humano. Fundamentos da teoria ambientalista. Florence acreditava que o cuidado com o ambiente era essencial para a cura. Isso é ambientalista, ambiente. Isso é o essencial, é o fulcro da teoria dela. Por isso, ela acreditava nos seguintes elementos como imprescindíveis a um ambiente saudável. Limpeza. A Florence percebeu na época dela que era comum, né, roedores e outros tipos de insetos circularem pelos ambientes domésticos e até os ambientes hospitalares, livremente até pela cabeça das pessoas, né? Então ela determinou que os ambientes dos hospitais por onde ela trabalhava deveriam ser limpos frequentemente, tanto o chão como as paredes. A limpeza deveria ser palavra de ordem em todos os ambientes. Não só a limpeza ambiental, mas corporal, enfim. Mas aqui a gente está se referindo à limpeza ambiental, palavra de ordem. Aspectos sanitários. Água tratada e drenagem eficiente. Então a primeira coisa que ela viu, a água não era tratada. Vamos tratar essa água, não pode ser servida qualquer água, nem para gente que estamos bem de saúde, imagine para quem está doente. Então essa água precisa ser tratada, mesmo naquela época, com os conhecimentos que já existiam na época, mas ser tratada, ser uma água limpa, de qualidade, sem cheiro e tudo, e separada da drenagem, né? Os dejetos dos pacientes, eles deviam ir para um lugar diferente da água tratada. Se por aqui passa a água que eu vou beber, não pode passar o mesmo lugar por onde saem as excretas dos pacientes. Uma coisa que ela determinou. E olha que muita coisa do que a gente está falando aqui, ela nem conhecia a teoria dos germes ainda, né? Mas ela, por dedução, por estudos, tentativa e erro, ela foi, e estatística, ela deu os primeiros movimentos em direção à bioestatística, né? Muitos dos trabalhos da Florence, muito da produção bibliográfica da Florence é feito em forma de gráficos, tem como base esse aspecto de tentativa e erro, de demonstração mesmo, estatística, matemática, do que ela estava falando, que ela queria demonstrar. Iluminação. Ela acreditava que ambientes iluminados, ela não sabia muito bem explicar por quê, mas ambientes iluminados, e não é iluminação artificial, porque não existia na época, mas iluminação natural, fazia com que o ambiente fosse mais saudável. Era o raio solar, né? Não só pelo fato de entrada do raio solar em si, mas a estimulação da vitamina D, tornar o ambiente também mais alegre. Então, estimulava tanto aspectos físicos como aspectos emocionais também. Ela se preocupava com isso também, não só aspectos físicos. Embora a teoria ambientalista pareça se preocupar, ela se preocupa muito mais com aspectos físicos, mas ela também se preocupa com aspectos psicológicos. Ar fresco, ela bateu muito nessa tecla, Florence. Vamos abrir os hospitais de campanha eram todos fechados, todas as janelas e tal. Vamos abrir todas as janelas, vamos deixar o ar entrar e sair, circular esse ambiente, para que os ares pútridos de dentro saiam e ar fresco entra e não haja proliferação de vermes, né? De germes nos ferimentos dos pacientes e tudo mais. Então ela, novamente, mesmo desconhecendo a teoria dos germes, ela já entendia que a circulação de ar fresco melhorava a saúde dos doentes. Conforto, então ela primava pelo silêncio, daí que vem a ideia daquela figura da enfermeira com o dedinho na boca. Silêncio, dieta adequada, acomodações adequadas e dentre outros. Então, até o farfalhar das saias das enfermeiras que ela treinava para ajudar a servir esses soldados, ela se incomodava. Então, ela dizia para evitar conversas paralelas, esse andar para lá e para cá, empurrar carrinhos desnecessários. Às vezes nós estamos internados. Quando a gente é paciente, é que a gente sente, né? E vem aqueles carrinhos para lá e para cá, barulhentos nos corredores, aquilo atrapalha a gente, tira a nossa paz, né? A gente, quando é profissional, não percebe muito, mas quando a gente passa a ser paciente é que a gente percebe o quanto incomoda. Então, ela se preocupava com isso. Silêncio, dieta também adequada a cada patologia, embora não tivessem muitos conhecimentos desenvolvidos naquela época, mas ela já prestava atenção que não dá para servir qualquer dieta para qualquer paciente, porque isso influenciava. Algumas dietas iriam
inflamar mais alguns ferimentos e outros não. E, por fim, ela se preocupava com a socialização. Então, claro que ela separava homens de mulheres, ela separava os mais graves dos menos graves, mas ela não gostava muito de isolar os pacientes completamente, porque ela percebia que quanto mais isolado, o paciente mais deprimia, e isso comprometia a sua recuperação. Contribuições gerais da teoria ambientalista. O princípio básico da teoria é a cura, aliada à liderança e à ação global. Então, assim, embora a Florence ela se preocupasse com essa teoria, com a assistência propriamente dita, com aspectos físicos do ambiente para que o paciente recuperasse sua saúde o mais breve possível, mas ela não se preocupou só com isso. Como ela mexe com o ambiente, ela acaba por mexer também com liderança, porque ela treina outras enfermeiras, ela vai influenciar a criação de escolas de enfermagem. Então ela vê, na verdade, a ação da enfermagem como uma ação global dentro do hospital. Ela mexe com toda a estrutura do hospital. O seu trabalho proporcionou influência duradoura sobre a profissão e o ensino de enfermagem. Ela afirmou que a administração da residência interfere na cura do doente. Lembra que eu falei atrás sobre assistência domiciliar? E que os cuidados de enfermagem se estendem à sua casa, familiares e cuidadores. Então não adianta a gente cuidar do paciente direitinho, dar alta para ele e depois ele não dar continuidade à assistência domiciliar. Esse paciente pode retornar conosco com toda aquela patologia ou, muito pior, ao que estava quando a gente deu alta, quando ele internou, por exemplo. Então, a assistência, ela se estende também ao ambiente. Por isso é importante a orientação de enfermagem e que o paciente e a sua família, os seus cuidadores, a comunidade compreendam isso. O modelo educacional de Florence Nightingale é fundamentado na antecipação e na satisfação das necessidades dos pacientes, tá bom? Aquela questão de antever, prever o que é necessário para o conforto do paciente. Ok, e como é que a gente pode aplicar essa teoria ambientalista no processo de enfermagem? Vamos ver um exemplo disso? Eu peguei isso daqui, esse exemplo que eu vou mostrar agora, de um artigo muito bom sobre trauma agudo do abdômen. Vou já passar a fonte para vocês no próximo slide, tá bom? Então veja só esse exemplo de evolução de enfermagem. Nessa data aqui, o cliente em estado geral regular, consciente orientado fásico, respirando por ar ambiente, pele e mucosas normocoradas. Ele deambula, aceita a dieta oferecida pelo hospital, estado nutricional dentro dos padrões de normalidade, sono e repouso satisfatórios. Eliminação urinária porção da vesical de demora, com aspecto concentrado e volume de 400 ml, evoluções ausentes. Possui incisão cirúrgica na linha mediana do abdômen, sem edemas e com venóclise no membro superior direito. Sinais vitais: pressão arterial 13 por 90 mg de mercúrio, pulso 93 bpm e temperatura 38,5 graus Celsius, além de frequência respiratória de 18 RPM. Então veja só esses dados aqui. A pressão arterial 13 por 90, pulso 93, temperatura 38,5. Vamos ver como é que vai ficar o processo de enfermagem, Nick Nok Nanda. Diagnósticos, intervenções e resultados. De acordo com a análise das informações que a gente obteve lá no histórico e evolução de enfermagem, foram estabelecidos esses seguintes parâmetros da Nanda Nick Nok. A gente observou constipação. Constipação como assim? Olha, a gente viu bem aqui evacuações ausentes. A gente observou hipertermia. Olha aqui, a temperatura de 38,5 graus Celsius. Risco de infecção, a gente não pode afirmar que há uma infecção, porque isso não é um diagnóstico de enfermagem. Risco de infecção por essa temperatura elevada. E ansiedade, ok? Por esse pulso elevado aqui, ok? E aí, olha como esses autores, aqui tá aqui a fonte, tá bom? Para quem quiser olhar depois. Olha como esses autores classificaram. Como é que você vai usar a teoria ambientalista para esses parâmetros que a gente escolheu aqui? Constipação, hipertermia, risco de infecção e ansiedade. Você vai lá nas taxonomias que a gente já estudou, a Nanda, a Nick e a Nok, e você vai escolher taxonomias que refletem a influência da teoria ambientalista no processo de enfermagem. Você pode escolher
diversos diagnósticos de enfermagem, diversas intervenções de enfermagem, inúmeros resultados de enfermagem. Mas você tem que demonstrar, por isso daqui, isso está aparecendo, pelos diagnósticos, pelas intervenções e pelos resultados que você escolheu, a influência da teoria ambientalista no processo de enfermagem. Então, vejam, constipação. Que diagnóstico de enfermagem eu escolhi? Constipação relacionada à motilidade do trato gastrointestinal diminuída, evidenciada por frequência diminuída. Hipertermia relacionada à exposição ao ambiente quente, evidenciada por aumento da temperatura normal fora dos parâmetros. Risco de infecção relacionada à exposição aumentada por patógenos? Pode ser, tá? Ansiedade relacionada à mudança de estado de saúde, evidenciada por preocupação. Todas têm a ver com o ambiente e não se liguem apenas em ambiente físico, tá? Intervenção de enfermagem sugerida para a resolução do problema. Controle da nutrição, controle intestinal, planejamento da dieta e controle de medicamentos. Hipertermia, controle do ambiente e monitoramento dos sinais vitais. Se o ambiente está quente, a gente pode interferir, por exemplo. Sinais vitais a gente pode interferir, então tudo tem a ver aqui com a teoria ambientalista. Risco de infecção, cuidado do local da incisão e a identificação do risco. Há esse risco? Se há, vamos cuidar do local. Ansiedade, orientar antecipadamente esse paciente, uma terapia de relaxamento, redução do estresse, se necessário for, lançarmos mão de outros profissionais da equipe multi para apoio emocional, né? Resultado de enfermagem. O que a gente quer? Eliminação intestinal, a continência intestinal, a função gastrointestinal. Autocuidado, alimentação e o comportamento de aceitação da dieta prescrita, não é isso? Hipertermia, resultado, termorregulação, sinais vitais, controlando os riscos de hipertermia. O que a gente quer no risco de infecção? Cicatrização das feridas por primeira intenção, porque se não controlar vai ser por segunda, terceira intenção, e até há um risco de contaminação de infecção comunitária. Doenças contagiosas, isso a gente não quer que aconteça, né? Ansiedade, o nível de ansiedade aumentado. Então, a gente quer um autocontrole da ansiedade e que esse paciente ele processe todas as informações que ele recebe, que ele não fique ansioso e que isso não prejudique a sua recuperação, que ela aconteça o mais breve possível, tá bom? Então, dependendo da teoria que você escolhe, você vai direcionar esses diagnósticos, essas intervenções e esses resultados de enfermagem, de modo que eles demonstrem a influência dessa teoria no caminho, no método que você escolhe para cuidar do seu paciente. Ok? Nós vamos ficando por aqui. Se você estiver ficando com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Tá aí o meu e-mail, monicaflorice@gmail.com. Eu estou aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Aguardo você até o próximo vídeo. Tchau, tchau.